Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no bairro de Guaianazes, e é uma honra para nós podermos estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra de Deus e esta mensagem tão poderosa, pregada pelo reverendo William Marlon Brana, o nosso profeta. Quero agradecer a sua audiência, o seu interesse em nos acompanhar e aprender mais do Senhor Jesus Cristo. No programa anterior, nós falamos sobre a nossa descida, nós falamos sobre o nosso regresso, Apocalipse 19. E foi maravilhoso, né, amados? Mostrando que nós vamos batalhar esse Armagedon, onde Cristo, né, está reunindo seu exército dos quatro cantos do céu e nós descendo para encontrar aquele falso profeta, né, montado no cavalo baio, com seu exército terrestre. E a batalha vai ser intensa, né? Isso está no quarto selo, né? No quarto selo. Deixa eu até ler para vocês, já começando, né? Quarto selo, parágrafo 312. Agora em Apocalipse 19, não somente ele está se preparando, mas Cristo está se aprontando para encontrá-lo. A batalha vai ser intensa. A batalha vai ser intensa. Em Apocalipse 19, em Apocalipse 19, Cristo congregou os seus, não dos quatro cantos da terra, porque haverá um pequeno remanescente. O que ele está fazendo? Ele os está congregando dos quatro cantos do céu. Estudaremos aquelas almas debaixo do altar amanhã à noite, vocês verão se está certo ou não. Quatro cantos do céu, sobre um cavalo branco como a neve. E ele ainda diz no parágrafo 315, né? 315, que os que estão com ele, nós, né, que estamos com ele, também estamos sobre cavalos brancos e somos chamados os escolhidos antes da fundação do mundo. Então nós vimos isso, né? Isso, Apocalipse 19 é o nosso regresso, né? Vimos que não podemos colocar Apocalipse 19 para cá, temos que ter cuidado em conectar os cabos, né? Vimos a importância que nós temos que dar às Sagradas Escrituras, né? A Bíblia Sagrada é a autoridade máxima, e a gente não pode, né? Toda a palavra de Deus tem que bater, né? Toda a mensagem de todos os mensageiros tem que bater com as Sagradas Escrituras. Não, então nós estamos vendo, estamos experimentando dias que o amor de muitos se esfriaria, né? Ou seja, a palavra de Deus, ela não teria mais efeito sobre as pessoas. As pessoas, isso aconteceu, né, em questão de falar do batismo, não importa que tenha todos os batismos sendo realizados em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Para muitos isso não importa, eles continuam ainda guardando o batismo trinitariano, né? Mesmo sabendo que todos os batismos que foram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38, Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 2, versículo 38, as primeiras conversões, mesmo assim, e descorrendo, Atos 10, Atos 19, e descorrendo as Sagradas Escrituras, não houve uma alma batizada nos títulos, mas todas receberam o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso teve efeito para você, isso teve efeito para você, conhecedor dessa mensagem, que essa mensagem chamou sua atenção para essas coisas, não é? Mas para muitos, para a grande maioria, as pessoas leem, isso não faz efeito para elas, mesmo que esteja escrito.
Então nós estamos experimentando uma hora muito difícil, muito desafiadora, porque as pessoas elas não estão dando a devida importância para a palavra de Deus, né? Então nós estamos vivendo esse momento. E é um momento muito perigoso, né? É um momento muito perigoso. Vimos também no programa anterior que essa batalha nós temos que descer, e vimos a ocasião em que nós estamos descendo, né? Vimos a morte de Moisés e Elias, né? Vimos as nações todas reunidas festejando a morte desses dois profetas. Já vimos o Salmo 79, já passamos por isso, né? De maneira muito didática, né? E vimos que nós temos que descer, vimos que esses agora que vêm em Apocalipse 19 estão vestidos de linho fino, né? Como diz Apocalipse 19, em Apocalipse 19, versículo 7, vimos que está escrito dessa forma: regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ou seja, essa noiva, essa esposa se aprontou, ela recebeu o corpo glorificado. Tá? Não pode apontar isso, essa sua esposa se aprontou para cá. É claro que a noiva está se aprontando para o arrebatamento. A noiva está se aprontando para subir. O profeta fala que ela sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna em Apocalipse 19. Então há uma preparação lá na ceia das bodas do Cordeiro. Vemos na mensagem de quarto selo que essa descida que ocorre, na mensagem de quarto selo, rapidinho, eu sei que você já conhece, mas é importante frisar na mensagem de quarto selo, parágrafo 315 mesmo, onde está escrito: os que estão com ele também estão sobre cavalos brancos e são chamados escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. Eles são fiéis à palavra, amém. Ufa, gostei disso. Chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra pela escolha deles e completamente estimulados com vinho novo e azeite, cavalgando juntos, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões nos declararão uma coisa muito em breve, está vendo? Então, nós estamos pregando isso já há 8 anos, mostrando a terceira vinda de Cristo, em Apocalipse 19. Mas vamos manter isso, né? Mas isso deveria estar, né? Todo mundo deveria estar fazendo festa, se ver que há uma continuidade, né? As pessoas, os cristãos dessa mensagem tão gloriosa, né? Que eu creio que são pessoas tão especiais, tão maravilhosas, né? Pessoas de um caráter tão elevado, e que creram na mensagem do profeta para crer em toda a mensagem, né? E agora uma visão, né, tão grande de você ver que você tem uma continuidade aqui nessa terra, que você foi redimido para um propósito. O profeta fala, já passamos por esses parágrafos, né? Ele falou assim: seremos reis aqui na terra, reis e sacerdotes. Que coisa maravilhosa, amado, né? Está chegando, né? Estamos nos preparando para esse arrebatamento, mas antes nós não podemos ir no arrebatamento sem conectar os cabos corretamente. Vimos que vamos descer, vamos batalhar, e nós temos que prender essa besta, prender esse falso profeta que tem causado muitos danos a muitas pessoas, a muitas almas, a muitas nações, né? Ele é o que debilita as nações.
e enfraquece, né? Então, nós temos que descer, nós temos que prendê-lo, né? Essas duas testemunhas, Moisés e Elias, de Apocalipse 11, estão vestidas de saco, né? Mas a esposa desce, esses cavaleiros, né? Esses cavaleiros que estão com eles também estão em cavalos brancos, em poderes, em corpos glorificados, estão vestidos de linho fino. Essa é a vestimenta daqueles que estão em corpos glorificados. Você vai ver em Apocalipse 15, rapidamente, Apocalipse 15, versículo 6, está escrito: e os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Que coisa maravilhosa, né? Então você vê que a noiva está vestida assim, os 7 anjos estão vestidos assim. Por quê? Porque aqui eram terrestres, do outro lado são celestes. Continuaremos aqui o nosso ministério. E por que que a besta, vimos, encerrando já o programa anterior, por que que a besta tem que ser presa? Porque esse falso profeta tem que ser preso, está no 6º propósito da visita de Gabriel a Daniel, né? No parágrafo, nós lemos o parágrafo 99, mas vamos ler o 98, a partir do 98. Vamos ao capítulo 20 de Apocalipse e ao versículo 13, por 1 minuto. E leiamos aqui por 1 minuto, Apocalipse 20, 13. Lhes rogo que me perdoem. Apocalipse 1 ao 3, não vi a marca entre eles, o suor entra em meus olhos. Apocalipse, capítulo 20, vejamos. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Parágrafo 99. Fazer um eterno, trazer justiça eterna, Satanás no abismo. E quando ele faz isso, sela o diabo que tem enganado as pessoas. Parágrafo 100 agora. Agora, vamos mais atrás, ao capítulo 2 de Abacuque. Capítulo 2 de Abacuque. Vamos ver porque ele selou a essa antiga serpente. Para que foi feito? E que toma lugar imediatamente após ele ser selado. Isso me agrada. E a vocês? Isso me agrada. E a vocês? Claro, todos nós, né? Nós somos feitos para crer nessa mensagem. Nós somos feitos para comer toda a mensagem do profeta, né? Que engloba a primeira, a segunda, terceira vinda, que engloba eras, selos, trombetas e taças, né? Todo esse conjunto do Apocalipse. Como é bom poder falar para pessoas que amam a palavra de Deus. Está cada vez mais difícil encontrar pessoas que se interessem em compreender toda a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Numa hora como este, num tempo como este, de arrebatamento, de preparação, de adereçamento de lâmpadas, o povo deveria estar procurando, né, conhecer mais da mensagem, mas esse é o desafio da hora, né? Mas eu creio que esta semente, que é a palavra de Deus, ela vai encontrar o coração dos filhos de Deus, e esses filhos de Deus se importarão com essas coisas. E aqui fala, em Abacuque, capítulo 2, versículo 14, quando isso toma lugar, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vou repetir, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor.
como as águas cobrem o mar. Parágrafo 101. Em outras palavras, quando o inimigo for posto fora do caminho, então com a nossa descida, o inimigo sendo posto fora do caminho, tem vindo a justiça eterna. Satanás é selado no abismo, e o conhecimento do Senhor cobrirá a terra, como as águas cobrem o mar. Essa é a aplicação correta, amados, né? Amém? Glória a Deus. Vem, irmão, vem. As mulheres serão damas e os homens serão cavalheiros. Amém. Quando o conhecimento do Senhor encher a terra, e o mar, e o céu. Então, mar. Ou seja, está falando de milênio, porque sabemos que nos novos céus e na nova terra, o mar já não existe. E geme meu coração, clamando por esse dia de doce libertação, quando o nosso Jesus voltará de novo à terra. Bem, agora o milênio, então, estará estabelecido. Quando a cidade será edificada. Que coisa maravilhosa, né, amados? Então você viu o porquê que nós temos uma continuidade, igreja, né? Nós temos uma continuidade. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. E nós, então, vamos... Agora, o conhecimento do Senhor encherá a terra. Como isso? Vai se cumprir Abacuque, capítulo 2, o conhecimento do Senhor encherá a terra. Haverá pessoas, então? Né? Como será isso? Né? Como será isso? Olha, amados, eu gostaria de ler vamos ler Zacarias, em Zacarias 14. Porque, amados, olha só, Satanás que estava debilitando as nações. É claro que com essa guerra do Armagedon, com a grande tribulação, muitas pessoas perderão suas vidas. Isso é líquido certo. Mas vai ter pessoas que passarão por isso, né? E nós governaremos sobre as nações. Por isso que foi muito assim, eu estou picando muito o assunto, está muito fácil. E você vê o profeta falando, então, com o inimigo, né? Colocado, preso, então o conhecimento do Senhor encherá a terra. Ou seja, nós ensinaremos as nações, né? Porque regerá as nações, né? Reinaremos sobre as nações. Porque, amados, é muito. Se você não capta, se você não entende o plano de Deus, você vai se encontrar algum dia lendo a palavra de Deus e dizendo que não é assim. E eu creio que isso deve ser assim uma das piores coisas que pode acontecer com um crente, quando a palavra de Deus já não mais faz efeito, quando a palavra de Deus não consegue mais submeter os nossos pensamentos e nós não conseguimos mais nos inclinar à palavra de Deus, nós não conseguimos mais levar em consideração a palavra de Deus, nós não conseguimos mais submeter o nosso entendimento à palavra de Deus, né? Tanto se fala que Deus é o seu próprio intérprete, não? Tanto se fala que Deus é o seu próprio intérprete, mas quando lê a palavra de Deus, muitas pessoas querem colocar suas interpretações. Não aceitam. E esse é um quadro muito triste mesmo. Nós não estamos aqui para descristianizar ninguém,
porque nós reconhecemos o quão pequenos nós somos, que somos pecadores salvos pela graça de Deus, e nós precisamos da misericórdia de Deus a cada manhã. Ela é a causa de nós não sermos consumidos. Isso está em Lamentações. Elas se renovam. Então, quem sou eu para julgar alguém? Mas, amados, a palavra de Deus está nos dando uma grande oportunidade, ela está trabalhando, ela está querendo mostrar para nós que as coisas não terminam com o arrebatamento. Ela está procurando pessoas, ela está procurando corações. Não é à toa que na era de Laodiceia, Jesus foi colocado para o lado de fora e batendo na porta, querendo entrar. E se você abrir, ele entrará e ceará com você. Então, assim, ele está colocado do lado de fora. O profeta, pregando a mensagem de acusação, ele falou: eu acuso esta geração de crucificar a Jesus Cristo pela segunda vez. Por quê? Porque as pessoas elas não estão assim interessadas em colocar as coisas em seus devidos lugares. O profeta conta aquela história do engenheiro, o mecânico tentando arrumar o carro não pegava. Por quê? Porque os cabos estavam conectados erroneamente. Mesmo ele estando sincero, tentando arrumar, mas sinceramente errado. Né? Então, assim, hoje você pode ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela mostra, olha o que ela mostra em Zacarias 14. Olha o que ela mostra em Zacarias 14, versículo 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, então, esse Armagedon, né, essas nações que subirão pelo espírito do engano, que se arregimentarão contra Jerusalém, olha que a palavra de Deus está dizendo, amados, e acontecerá que todos os que restarem, tem um restante. Gente, é só ler do jeito que está aqui. Que coisa triste. E eu não vou me surpreender de no futuro ver pessoas lendo isso e dizendo que não é assim. E lamento por isso. Mas olha, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. A festa das cabanas é o milênio. Esses aqui, ó, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, não é noiva aqui não. Aqui não é a noiva composta de todas as nações. Não, aqui está dizendo de um povo que subiu contra Jerusalém, que guerreou contra Jerusalém. Vocês lembram? Nós lemos nas eras da igreja, com todo carinho, com toda dedicação, mostrando que Roma enviará suas tropas para matar todos os judeus tementes e fiéis à palavra, mas quando eles forem fazer isso, eles olharão para o céu e verão o sinal da vinda do Filho do Homem com os seus poderosos exércitos. Então nós vamos descer, e com o inimigo desbaratado, então Jesus vem e se apresenta aos 144 mil. Vimos que o batismo do Espírito Santo desses 144 mil está em Apocalipse 7, logo após o período da tribulação, que está em Apocalipse 6. É por isso que o Apocalipse 7 começa, e depois destas coisas. E a festa das cabanas é o milênio. A festa das cabanas é o milênio. E por que, amados, nós estamos aqui falando isso? E isso já está na sua corrente, isso já está na sua corrente sanguínea, isso já está na sua alma, a palavra de Deus. Por quê? Porque vai surgir pessoas, vai surgir líderes que vão olhar isso aqui
vai ler assim, ó, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. As pessoas vão ler isso e vão dizer, não é assim. Que coisa triste. Já pensou eu, amados, vindo até vocês e ler desse jeito aqui, ó, e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o rei. E eu falar assim, e para celebrar a festa das cabanas, eu falar, não é assim. Não vai haver nações, não vai haver sobreviventes. E lento, amado. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te ajude nesse dia. Porque parece que é uma loucura nós lermos a palavra de Deus. E há pessoas, líderes amados, que vão dizer que você não precisa disso. Misericórdia. E olha aqui, e ainda, olha o versículo 17. E acontecerá que se alguma das famílias, tem família, tem famílias, amados, no milênio. Mas a esposa do cordeiro, ela está num nível mais alto. A esposa do cordeiro está em corpos glorificados. Aqui está chamando famílias da terra. Né? E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Amados, que Deus nos ajude. E eu creio que eu oro para que cada cristão dessa mensagem, ao ler a palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus. Porque como você pode falar que não vai haver nações, amado, não vai haver famílias lendo a palavra de Deus? Né? Graças a Deus nós cremos. Você pode dizer aí, você pode escrever aí nos comentários, você pode escrever aí no chat, eu creio em toda a palavra de Deus. Eu creio em Zacarias 14. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém, não virá sobre ela a chuva. Ó o 18. E se a família dos egípcios não subir e nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Festa das cabanas é milênio. Amados, são 8, graças a Deus, são 8 anos, indo para 9, que nós estamos pregando essas coisas. Você ainda acredita, amados, que há pessoas que creem que não haverá nações? É ensinando igrejas. Triste, não? É triste o quadro. Não é um quadro de a gente se vangloriar, não é um quadro de a gente achar bonito, achar bom. É um quadro para chorar. A pessoa lê isso e ensinar as pessoas dizendo que não é isso. E carregam o título dos revelados, são revelados. Então, assim, que Deus, a minha oração é que Deus ajude a cada um. Versículo 19. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações.
Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então tem nações. Ah, não, essas nações aqui é a noiva composta por várias nações. Ah, tá. Então se a noiva não subir, misericórdia. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Que coisa maravilhosa, não, amados? Você viu? Essas nações que restarem vão ter que subir de ano em ano, 1000 vezes, né? Milênio é 1000 anos. Ter que subir 1000 vezes a celebrar a ira a Jerusalém. Zacarias 14 vai se cumprir. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio. Em Zacarias 13, fala também desse restante, né? Zacarias 13, versículo 8. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. A terra invocará o nome, né? O conhecimento do Senhor encherá a terra. Só a terra. Não tem nações. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. Tem um povo lá, amado. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Que coisa. Vamos ler o Salmo 47? Salmo 47. É tão bom estudar a palavra de Deus. Você pode ir, eu tenho a Lumicolor aqui, e eu vou grifando, né? Salmo 47. Em Salmo 47, é o triunfo do reino de Deus. Começa assim: aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Sabe quando isso aqui ocorre, amado? Sabe quando isso aqui ocorre? Apocalipse 11. Apocalipse 11, versículo 15. A grande trombeta é essa sétima trombeta, o profeta fala, a sétima trombeta. A festa das trombetas, são 6 trombetas. Na festa das trombetas, tem Moisés e Elias para trazer a festa das trombetas. Agora estamos falando da grande trombeta, essa sétima trombeta aqui. E tocou o sétimo anjo a trombeta. E houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ele, versículo 3 do Salmo 47, diz: ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Falando da sétima trombeta, é bom já mostrar aqui, no parágrafo 132 da mensagem A Festa das Trombetas, já que tocamos neste assunto, você pode anotar aí,
Agora observe, a trombeta é para reunir o povo, lhes ajuntar para algo. Às vezes isto anuncia uma pessoa importante como José. Nós estamos estudando sobre a vida de José, nesses 2 cultos já. Eu convido você a nos acompanhar. Eles soavam a trombeta e José aparecia, que era um símbolo da grande trombeta. Não da festa das trombetas. Da festa das trombetas é da primeira sexta. Mas tem a 7ª. E esse 7º anjo é conectado com a 7ª era, é conectado com o Apocalipse 10:7, é conectado com o 7º selo, é conectado com a 7ª trombeta e é conectado com a 7ª taça. E a 7ª taça, esse anjo está conectado com a 7ª taça porque você vai ver João sempre se referindo a ele assim, veio a mim. Quem era esse anjo que abriu o Apocalipse para João? Todo mundo sabe que é o profeta. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças. Se você pegar Apocalipse 21, versículo 9, vai estar escrito, vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. O profeta usou esse mesmo versículo para pregar a mensagem escolhendo uma noiva. Não é? Então, esse 7º anjo está conectado com Apocalipse 10:7, está conectado com a 7ª era, está conectado com o 7º selo, está conectado com a 7ª trombeta, está conectado com a 7ª taça. Não tem segredo, né, amados? Não tem segredo. Não tem segredo. Mas nós estamos vendo com tristeza. Tem até pessoas que podem querer crer, mas já vai vir uma saraivada. Não, não é assim, não pode ser assim, não. E as pessoas vão deixar a palavra de Deus de lado e vão se agarrar ao homem. Agora, parágrafo 132, né? Voltamos. A trombeta é para reunir o povo, lhes ajuntar para algo. Às vezes isto anuncia uma pessoa importante como José. Ele soava a trombeta e José aparecia, que era um símbolo da grande trombeta, de que falamos e chegaremos daqui a pouco. Em Isaías que diz, quando aquela grande trombeta soar e a insígnia for levantada ali, então haverá um tempo quando a grande trombeta soará e todas as nações, e todas as nações, e todas as nações, e todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. É aí quando o milênio começa. A grande trombeta. Os reinos deste mundo vieram a ser. Daniel viu isso. Ó rei, mas nos dias desses reis, eu vi uma pedra cortada sem mão, descendo, dando no pé da estátua, as pessoas colocando espiritualmente, amém, a pedra desceu, ancorou em nosso coração, mas Daniel viu isso literalmente. E os reinos deste mundo vieram a ser do povo santo. E não passará para outro povo, mas subsistirá para sempre. Por que não se agarrar a essas promessas? Por que não crer nisso? Por que não almejar o rapto para logo descermos aqui, introduzir o milênio, fazer o conhecimento do Senhor encher a terra? Por que não crer nessas coisas? Triste o cenário, mas a você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Bem-aventurados são seus olhos porque veem, seus ouvidos porque ouvem, seu entendimento porque foi aberto para compreender as Sagradas Escrituras. Porque você vai encontrar, amados, até as pessoas dizendo, olha, coisas que foram, coisas que serão. Não é importante.
Mas o irmão Brana pregou, eu estou lendo a mensagem, não é eu que estou trazendo algum assunto de coisas que hão de ser, eu estou lendo a mensagem, festa das trombetas. E o profeta falou que todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. É aí quando o milênio começa. Então há nações no milênio, há famílias no milênio. Não é? Salmo 47, versículo 4. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregarão para serem o povo de Deus, de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. E o Salmo 22, amados? Aí a pessoa lê isso aqui e fala, não tem nações. Deus reina sobre todas as nações. Não tem nações. É isso, misericórdia. A revelação de Jesus Cristo. Ele está vindo. Ela está vindo nas nuvens, nuvens de glória, como quando ele foi visto sobre o Monte da Transfiguração, página 23. E suas vestes estavam brilhando, resplandecendo, linho fino, puro e resplandecente. É a vestimenta nossa, amado, do outro lado. Glória a Deus. Glória a Deus. E todo olho verá. Isso significa que não é o arrebatamento. Isso ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Isso, eu estou lendo a mensagem, amado. Eu não estou lendo um resumo, estou lendo a mensagem. Isso ocorre quando ele vier assumir seu posto legítimo como governante mundial. Misericórdia, né, amados? Salmo 9. Salmo 9, versículo 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Vai ter o julgamento das nações. Sobre julgamento, amado, você que gosta de estudar a palavra de Deus, na era de Sardes mostra o julgamento do trono branco, pós-milênio. E mostra, está muito assim detalhado lá. E as 10 virgens mostram o julgamento das nações dos vivos antes do milênio. Mensagem às 10 virgens, parágrafo 127. Agora o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Aí é quando a noiva volta e estabelece o julgamento. E a igreja eleita. A igreja que foi arrebatada retornará após esses 3 anos e meio. Em Apocalipse nos diz que o restante dos mortos não reviveram por 1000 anos. Vocês, quantos leram isso? Muitas vezes não reviveram. Jesus retorna com a noiva. Parágrafo 129. E aqui ele volta para o julgamento das nações. Agora, olha o parágrafo 131 dessa mensagem. Agora os pagãos se levantarão. Aquele povo que está lá adorando um santuário, eles não conhecem nada melhor, eles não sabem nada sobre isso. Deus não é injusto. Ele não os condenaria a menos que eles tivessem tido uma chance. E eles serão destinados a um lugar.
Que coisa, hein? Que coisa, meu Deus. Salmo 9:8, versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com a justiça, julgará os povos com retidão. Zacarias 8, versículo do 20 ao 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Mas fecha certinho com Zacarias que nós lemos. Fecha com a mensagem a festa das trombetas. E todas as nações se reunirão a Jerusalém. E aí começa o milênio, com Satanás preso. Então o conhecimento do Senhor encherá a terra. Vimos que a terceira parte resta nela. Ele vai purificar essa terceira parte. Aí a pessoa lê isso, amados, porque nós estamos vendo dias assim hoje. E nós que estamos lendo isso, nós somos os loucos. Oh, doce dia esse! Você não almeja ver esse dia? Você não almeja estar no milênio reinando com o Senhor Jesus Cristo, a esposa e o cordeiro reinando? Isso é para você. Essa mensagem é para você. Essa é a sua herança. Corra pelo prêmio. Porque a ignorância, a falta de visão é a mãe do desprezo. Esaú falou isso, que me vale essa primogenitura? Não tinha conhecimento, não sabia que aquilo ia ser exigido mais para frente, mas por não ter conhecimento, desprezou. E as pessoas estão desprezando, o mundo está desprezando as sagradas escrituras. O mundo está desprezando isso. Não tem importância isso. Não é importante isso. Não é hora de estudar isso. Isso não traz fé. Misericórdia, né, amados? Misericórdia. Só isso que eu penso. Misericórdia. Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Tem nações. Mas pastor, por que o senhor está enfatizando isso? Porque tem líderes que vão dizer que não tem nações. Não, é impossível isso, pastor. Não. Aguarde. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim a orla da veste de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isaías 60. Isaías 60. Isso, irmão, sublinha isso, a Bíblia, anota, esse é seu estudo. Você está comendo a palavra de Deus. E na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Olha o que diz em Isaías 60, versículo 10. Ah, não, mas tem muita coisa aqui, né? Versículo 6, por exemplo.
A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efa, todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote. Quem que foi Nebaiote? Nebaiote foi o filho mais velho de Ismael. Meu Deus do céu. Ismaelita. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Com agrado subirão ao meu altar. E eu glorificarei a casa da minha glória. Olha o versículo 10. Mas você pode ler todo o capítulo. É porque o meu tempo já está acabando. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros. Porque a noiva não vai trabalhar. A esposa do cordeiro. E os seus reis te servirão. Porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia, nem de noite se fecharão. Porque no milênio tem dia e noite, é tempo ainda. Então, nem de dia e nem de noite se fecharão. Agora, quando essa cidade entra no novos céus e nova terra, em Apocalipse 21, versículo 24 e 25, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. Você viu? Que essa cidade, aqui no milênio, as portas não se fecham nem de dia nem de noite, mas lá, já no novo céus e nova terra, não haverá noite. Versículo 12. Porque a nação e o reino que te não servirem perecerão. Sim, essas nações de todos serão assoladas. Lembra lá de Zacarias 14, a lei? A glória do Líbano virá a ti, a faia, o pinheiro, o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário, e glorificarei o lugar em que assento os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés, todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. Em vez do desprezo e do aborrecimento a que fostes votada, de modo que ninguém passava por ti, porém em ti uma excelência perpétua, um gozo de geração em geração. E mamarás o leite das nações. Glórias a Deus, né, amados? Indo para o final, vamos pegar em Miqueias. Miqueias 4. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E julgará entre muitos povos, e castigará poderosas nações até muito longe, e converterão as suas espadas em enxadas, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos exércitos o disse. Porque todos os povos andarão cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos no nome do Senhor nosso Deus, eternamente para sempre. Naquele dia, diz o Senhor,
Amados, preste muita atenção aqui agora. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava. Quem que saiu cocheando da presença, da luta com o anjo? Lembra? Quem que saiu mancando? Jacó, mudados para Israel, ele saiu andando diferente. Está dizendo aqui, ó, naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que eu tinha expulsado. Quem que ele expulsou? Agar, representando Ismael. E aqui eu tinha maltratado. E daqui cocheava, farei a parte restante. E daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe, viu, a sua vida. Creia na palavra de Deus. Salmo 86. Versículo 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a sua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. É isso, amados. É isso. Então, esta é a bênção que Deus tem nos dado hoje, nessa noite de estudo, mostrando, porque no programa anterior nós mostramos que nós estávamos descendo, quarto selo, prendemos a mamba. Agora eu mostrei esse conhecimento do Senhor enchendo a terra e mostrando as nações, né? Você vai ver que Jesus não adorou o inimigo porque sabia que as nações seriam dele no milênio. Então, há nações no milênio. E o que eu falo para vocês, fiquem com a palavra de Deus, fiquem com a mensagem. Eu li para vocês, quando essa grande trombeta soar, os reinos deste mundo serão de Cristo. Daniel viu isso, né? O irmão Brana viu isso, João viu isso, nós estamos vendo isso. E todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. Aí é quando o milênio começa. Deus abençoe, Deus te dê uma boa noite de sono, porque você ouviu as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, e você crê no assim diz o Senhor. Deus abençoe a sua vida, Deus te prepare para este arrebatamento e que você já possa ficar em expectativa, como José, né? Porque a primeira coisa que acontece é você ter a visão. A segunda coisa que acontece é você estar na expectativa da visão. É o que nós estamos aqui, na expectativa de irmos para ser das bodas do Cordeiro, na expectativa de descer, na expectativa de prender a mamba, na expectativa de fazer o conhecimento do Senhor encher a terra, na expectativa de ver essas coisas acontecendo. Estamos na expectativa. E a terceira coisa é nos encontrarmos no cumprimento da visão. Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, e até o próximo programa. Shalom!